quais são as regras do procedimento comum sobre o rol de testemunha. Primeiro, eu quero que você entenda quais são as fases do processo. Isso é muito importante. Você já parou para entender como que é feita a divisão das fases de um processo? Vamos fazer isso agora? Bom, o nosso processo padrão, o processo que segue o procedimento comum, ele é dividido aqui nessas 7 fases. É claro que nem todas vão acontecer em todos os casos, mas como regra você vai ver lá dentro do Código de Processo Civil, essas fases processuais. Primeiro é a fase postulatória. A fase postulatória é o momento em que o autor entra com a inicial, o réu apresenta a contestação, o autor vem e apresenta a impugnação. Todos estão postulando, estão pedindo. O autor pede o direito, o réu pede para que o direito pleiteado pelo autor não seja acolhido, e assim até a impugnação. Depois de apresentada a impugnação, o processo entra na fase de saneamento. A fase de saneamento é a fase em que o juiz tem que analisar as preliminares que foram levantadas na contestação. É a fase em que o juiz tem que resolver eventual vício de processo. Imagina lá, a parte não tem procuração, ou lá, imagina que a parte não está devidamente representada quando se trata de uma pessoa jurídica. É a fase de saneamento, é a fase onde o juiz fixa os pontos controvertidos, distribui o ônus da prova. Então, a segunda fase de todo o processo que segue o procedimento comum é a fase de saneamento. Passada a fase de saneamento, a gente entra na fase probatória. É onde se ouve testemunha, é onde se realiza perícia, é a fase probatória. E na sequência da fase probatória vem o quê? Fase decisória, onde o juiz prolata a sentença. Depois da sentença, pode ou não haver a fase recursal. Se uma das partes recorrer, o processo vai para o tribunal, mas pode ser que nenhuma parte recorra, e aí pode haver a necessidade de liquidar aquilo que foi dito na sentença. Então, em alguns processos, às vezes o juiz dá uma sentença que não é líquida, a parte precisa liquidar e o processo vai para a fase de liquidação. Havendo a liquidação, sabendo quais são os valores da condenação, começa a fase de cumprimento de sentença. E aí, quando há o pagamento, morre o processo. Você já tinha visto o processo por essa ótica? Já tinha visto uma ação civil por essa ótica das fases do processo, das fases do procedimento? Por que que isso é importante? E isso é muito importante, tá? Por que que isso é muito importante? Porque você vai entender, a partir disso que eu estou te dizendo, todos os prazos previstos no processo. Você vai ver que, às vezes, o momento de arrolar testemunha é aqui, ó, na fase postulatória. Há alguns dispositivos que falam que o momento de arrolar testemunha é com a inicial ou é com a contestação. Mas há também, e o procedimento comum está aqui, ó, fala que o momento de arrolar testemunha é aqui na fase de saneamento. Veja, que inclusive nós vamos ver aqui que em alguns tipos de processo, o momento de arrolar testemunha está aqui na fase probatória. É lá na audiência. Você não precisa nem arrolar testemunha. Você simplesmente leva ela para a audiência.